Vamos lá então, pessoal, a gente vai falar na nossa aula de hoje a respeito dos processos de escrita. Vocês podem escolher temas diferentes, vocês podem fazer atividades diferentes, vocês podem escolher o estágio em locais diferentes, enfim, mas o princípio da escrita para o TCC vai ser igual independente para qual tema vocês forem. Então, independente do tema, o processo de escrita vai ter que ser o mesmo, ele acaba sendo o mesmo para todo mundo aí. Então, essa escrita acadêmica, ela tem alguns pontos básicos, alguns itens que são básicos para a gente conseguir compreender. Então, todo texto acadêmico que a gente pega, ele não é um texto que veio do nada. Ele basicamente foi baseado em outras ideias, baseados em outras informações, para a criação daquele material. Então, quando eu monto uma apostila, quando eu monto um texto, quando eu escrevo um artigo, enfim, eu tenho o meu apanhado de informações, as informações que eu trouxe como algo novo, e eu tenho as informações que eu vou coletando ao redor, né, que eu vou coletando na bibliografia. E essa coleta de informações, ela precisa ser muito bem sistemática. Então, eu não posso simplesmente pegar as informações do nada e lançar no meu arquivo. Eu preciso ter algumas regras para eu seguir. Para isso, eu deixei essa apostila para vocês, já está lá no portal, que ela retrata aí basicamente o que a gente tem de normas que a gente deve seguir. Então, normas específicas para a escrita. Então, como que eu vou realizar a escrita do meu trabalho? Independente do tema, o processo de escrita precisa ser o mesmo. Se você vai lá, você está falando sobre uma determinada infecção, se você está falando sobre um determinado parasita, e se você pega essa informação e só joga para o seu texto, você está plagiando uma informação. Então você precisa achar uma maneira de lançar essa informação para o seu texto, citar o autor, né, dar os créditos de onde você retirou esse material, para você poder utilizar esse texto, para você poder utilizar essa informação. Então a gente usa um sistema de citação, que acredito que vocês viram lá no primeiro, segundo período, quando fizeram metodologia. Então é uma maneira que a gente vai ter de trazer informações que não são nossas, mas que colaboram muito com o nosso trabalho. Então, o meu trabalho está falando sobre a influência de parasitas a uma determinada espécie. Então eu preciso falar do meu parasita, eu preciso falar das influências, eu preciso falar das doenças e por aí vai. Então eu preciso de muita informação, que não é uma informação que eu descobri, não é uma informação minha. Então eu preciso buscar na bibliografia, buscar na literatura essas informações. Quando eu encontrá-las, eu preciso citar, eu preciso mostrar quem foi o autor que descobriu aquilo, mostrar quem foi a primeira pessoa que trouxe aquele conhecimento, que trouxe aquela informação. Então isso a gente vai precisar fazer. Independente do seu tema, a norma de escrita precisa ser seguida. Mas, Edmar, se eu for pegar a informação de outros trabalhos, onde que fica o meu trabalho? Onde que fica a minha informação? Isso é uma dúvida que muita gente me procura perguntando, porque se eu for pegar as informações de outros trabalhos, onde que fica a informação do meu trabalho, do meu TCC? A informação do seu trabalho, em um primeiro momento, ela é a organização de informações da literatura. Então, a forma como você organiza. Mas Edmar, mas é só texto do outro, não é texto meu. Não é assim. Todo o processo de que você pega o texto de um outro autor e traz para você, não é um copia e cole. Você precisa trabalhar esse texto, você precisa trabalhar essa informação. E a forma como você estrutura o teu texto também é algo seu, é a estruturação que você deu para o seu texto. Como que você conduz a sua escrita. E isso é algo que a gente vai treinando ao longo do tempo. Então, o estilo de escrita, né, o modelo de escrita de cada autor, de cada pessoa que vai escrever, é muito pessoal. Mas as regras precisam ser seguidas independente de quem. Então, independente de quem a gente vai falando, as regras a gente vai precisar seguir. Beleza. O primeiro item que a gente vai trabalhar é o processo das citações. Então, a gente vai ter muitas formas de citações aí. Vai ter vários exemplos para vocês seguirem aí, vocês vão dar uma olhada na apostila depois. Mas o que é interessante é que vocês consigam diferenciar os três tipos básicos de citação, que a gente vai chamar de citação direta, citação indireta e citação de citação. Então são três tipos de formas de trazer o autor original para o texto que eu peguei nesse momento. Esses três tipos de citação são maneiras da gente mostrar o nosso texto, maneiras da gente mostrar o texto que a gente acabou de utilizar. E cada uma delas tem a sua função e o seu momento de ser utilizado.
A gente vai considerar primeiro, e como a mais interessante para a gente, e aquela que a gente precisa ter um domínio muito grande da escrita, é a citação o processo de citação indireta. Sempre que a gente estiver fazendo uma citação indireta, quer dizer o quê? Quer dizer que eu li um parágrafo que fala sobre o meu parasita, peguei esse parágrafo e trouxe para o meu texto. Se eu copiar e colar, é uma citação direta. Eu peguei diretamente o texto do autor original e copiei para o meu texto. Não vamos fazer isso. A gente vai fazer uma citação indireta. O que vocês vão fazer? A gente retira a nossa informação, traz para o nosso trabalho e vai reescrever aquilo. Como que você reescreve? Vou abrir a página dos sinônimos e vou só trocar as palavras, vou só trocar os sinônimos aí. Ele é uma alternativa para ajudar vocês em um primeiro momento que não está conseguindo elaborar, começar a frase, começar o texto, lembrar uma palavra que é similar, enfim. Nesse primeiro momento da escrita, é algo que dá para a gente utilizar sim. Só que a citação indireta, ela não é só uma troca de palavras. A citação indireta é eu pegar uma informação e reformular essa informação de acordo com o meu entendimento. Então, essa frase, esse trecho, esse parágrafo agora, é algo seu. É a sua interpretação da ideia que você retirou daquele trabalho. Então esse trabalho descobriu a biologia do parasita, como que é o ciclo de vida do parasita. Beleza. Eu vou trazer essa informação para mim, só que o que é importante para mim é somente a questão da transmissão. Então eu não preciso do ciclo inteiro, eu só preciso da transmissão. Então eu vou elaborar o meu parágrafo baseado na transmissão desse parasita. Então vejam que eu não copiei a informação. Eu só peguei a informação geral, a ideia geral, e reescrevi. Só que essa ideia geral é minha? Não, é do fulano de tal ali. Então vamos pensar que o nome dele é João Paulo Ferreira. E ele escreveu isso em 2012. Então quer dizer o quê? Que lá em 2012, João Paulo Ferreira determinou o ciclo de vida desse parasita. E hoje, agora em 2022, eu estou realizando um trabalho em que eu estou vendo a transmissão desse parasita em vários grupos de espécies. Então a única coisa que eu quero é ir lá no trabalho de João Paulo, pegar o que eu tenho ali de transmissão e trazer para o meu trabalho. Reformulo isso, reescrevo isso, faço a citação para ele, já a gente vê como faz, e eu consigo aqui usar essa informação dele. Essa é a citação indireta. Se eu for fazer uma citação direta, é copiar e colar. E a gente não vai fazer isso. Só que tem momentos que a gente deve fazer. Então, por exemplo, conceitos que são muito específicos, que não dá para eu trazer uma nova interpretação, transcrição de leis, então eu transcrever uma lei, por exemplo, ou um conceito muito complexo, ou uma fórmula química, uma fórmula matemática. Nesses casos, não tem como a gente fazer uma citação indireta. Não tem como eu reformular aquilo. Eu posso trazer uma interpretação, mas reformular aquilo não dá pra gente fazer. Posso explicar como funciona, mas eu não consigo reescrever aquilo, porque aquilo é algo exato, é algo que precisa ser daquela forma. Então, e nesses momentos, a gente usa a citação direta. Tem muita gente que vai usando citação direta uma atrás da outra, e não é legal. Posso usar a citação direta para transcrever, por exemplo, um trecho de livro. Eu quero mostrar o trecho exato do livro onde o autor fala exatamente isso. Então eu quero mostrar a exata interpretação do autor. Então nesse caso também eu posso utilizar uma citação direta. Beleza. Então acho que deu para entender. Citação direta, eu tenho uma cópia da minha informação. A citação indireta eu vou reescrever de acordo com o conteúdo central, né, a ideia geral desse item. E por último a gente vai ter a citação de citação. Pense o seguinte. Lá em 2005, o indivíduo 1 escreveu um texto. E ele publicou esse texto em um livro em 2006. Só que esse livro de 2006 nunca foi passado para um modelo digital. E esse livro de 2006 está em uma biblioteca lá no norte de Minas. Então ele está numa biblioteca perdida lá. E vocês leram esse texto em algum momento, vocês conseguiram ler esse texto em algum momento, e alguém citou em 2007. Olha, lá em 2006 publicaram um texto num livro, não tem formato digital, e em 2007 alguém utilizou uma citação indireta desse livro. Chega agora, 2022, vocês encontram esse artigo de 2007, que citou o livro que está lá na biblioteca no norte de Minas. Você não tem acesso ao livro. O livro não tem um formato digital. A gente acaba fazendo uma citação de citação, que é o quê? Ao invés de eu citar
quem publicou em 2006, eu cito quem citou em 2007. Então, olha, publicaram em 2006 e alguém citou em 2007. Eu tenho acesso ao texto de 2007, mas não tenho acesso ao livro de 2006. O que eu faço? Eu vou fazer uma citação daquela pessoa que citou em 2007. Então, eu tenho uma citação de citação. Então, é um telefone sem fio, né? Um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Então, é uma citação que é um pouco complicada da gente conseguir fazer. Porque pensem comigo, ela é uma citação indireta. Ela faz uma reformulação. Agora pensem, a pessoa que publicou o livro em 2006 tinha uma ideia. Quem fez a citação em 2007 leu esse livro, espera-se que tenha lido, leu esse livro aí e fez uma citação indireta. Então quer dizer que já é uma interpretação do original. Aí vocês vão lá e pegam essa citação de 2007 e vocês vão fazer uma reformulação. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão reformulando a interpretação que já foi reformulada de uma informação que está em 2006. Então, quanto mais citação de citação tiver em um texto, mais fraco esse texto fica. Porque eu não tenho uma total certeza que essas interpretações estão vindo corretamente. Porque ninguém está lendo o original. O primeiro leu o original. Depois disso foi só citação de citação, uma atrás da outra. Então isso é complicado, isso a gente não faz. Só vai fazer quando não tem mesmo nenhuma outra forma de encontrar aquele material. Não tenho esse material. Se acontecer isso com vocês, tenta procurar um outro autor que fala da mesma coisa. É preferível isso. Se não tiver de maneira nenhuma, aí faz uma citação de citação. Vamos ver agora como que a gente faz isso. Porque eu estou falando cada uma delas, como que é, mas como que a gente faz? Como que a gente coloca isso no texto? Dê uma olhadinha aqui. Vocês vão olhando cada uma delas aí, essas formas de citação, vocês vão ver como que elas são elaboradas aí. Deixa eu ver se eu listei para vocês cada uma delas. Tem citação direta, indireta e por aí vai. Vamos ver a citação direta primeiro. Ó. Essa é a citação direta. Quando você vai citar, olha o que vocês vão fazer. Vocês pegaram esse texto, olha, aqui está o nosso texto, e lançou para o texto de vocês. Sempre que eu tiver até 3 linhas de texto, a única coisa que vocês precisam fazer é colocar esse texto entre parênteses e fazer a citação. Entre aspas e fazer a citação. Olha a citação aqui no finalzinho, olha. Essa daqui é a citação. Vocês estão vendo aí basicamente o quê? Que eu tenho aqui, nesse momento, nesse Marques 2013. Deixa eu aumentar um pouco. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão. Vamos só voltar nesse Marques 2013 aqui. Isso. Olha, peguei o meu texto, coloquei entre aspas, porque é igual, é uma citação direta, e vou lançar entre parênteses o nome do meu autor. Só que como Marques não é o primeiro nome, a gente usa sempre o último nome, o sobrenome do indivíduo. Você vai colocar o sobrenome, uma vírgula e o ano. E a gente fecha a citação. Vai ter local que fala para vocês colocarem até qual que é a página que vocês encontraram. Mas o básico é sempre eu fechar aqui, ó. Fechar exatamente aqui no ano. Então, os setores progressistas da Igreja Católica Brasileira têm colaborado muito na defesa dos direitos portadores do vírus HIV e como parceiros no combate e assistência à pandemia. Vocês vão ver aí, abre parênteses, Marques 2013, fecha parênteses, fiz a citação. Quer dizer o quê? Que eu copiei esse texto, é uma cópia, é uma citação direta, do autor Marques, que publicou em 2013. Fiz a minha citação direta. Tá. Se eu for fazer uma citação indireta, onde é que ela tá? Tá aqui, ó. Essa é a citação indireta. Então eu vou utilizar a ideia original. Eu não vou pegar o texto completo para mim. Então eu vou utilizar a ideia original dessa informação. Aí vejam o que acontece aqui. Eu tenho o meu texto original, tá aqui bonitinho. Vou pegar o meu texto original e vou necessariamente trazer ele para cá e reformular sua forma de escrita. Então eu estou reescrevendo. O que eu faço no final? A mesma coisa. Coloco o nome do autor, certo? O sobrenome do autor e o ano. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho musa e colaboradores. Quer dizer o quê? Que eu tenho um autor que publicou com vários outros. Ele não publicou sozinho. Então a minha citação ela vai ser dada com o número de autores que eu tiver. Beleza. Citação indireta.
Deixa eu ver se tem uma citação de citação aqui. Eu acho que ela é tão ruim que eu nem lancei ela para vocês. Essa apostila a gente vai trabalhar ela nas próximas semanas. Hoje, a gente só vai até aqui na página 11, que é que trabalha as citações. O restante a gente vai vendo nas próximas aí. Deixa eu só ver... Eu devia ter colocado uma de citação, não lancei. A citação de citação, ela é uma citação indireta, certo? Ela é uma citação indireta. Só que ela não vai na fonte, como essa daqui foi. Então ela está pegando a citação que alguém fez, certo? Então dessa maneira que ela trabalha. O que a gente vai fazer? Vou passar para vocês hoje a primeira atividade da disciplina. A disciplina não tem nota, vocês não vão lá com 35, com 50 pontos, certo? Mas a disciplina tem aprovação e reprovação. Então vocês podem ser reprovados em TCC e vocês não vão. Então o que a gente vai ter aí para essa primeira atividade? Cumpriram as atividades, vocês estão aprovados aí na disciplina. A primeira atividade da disciplina, que já está no portal, e vocês vão executar e entregar pelo portal, ela vai se estabelecer nas citações. Eu preciso que vocês aí escolham um parágrafo de qualquer artigo do interesse de vocês, de qualquer informação, da área que vocês queiram atuar, enfim. Então, vocês vai lá no Google Acadêmico, digita a informação de vocês, digitam lá o que vocês, qual que é o tema de vocês, qualquer tema. Aqui pode pegar o tema até de uma disciplina. É só para vocês treinarem essa citação. Vocês vão encontrar um artigo. Beleza, encontrei um artigo ali. Dê uma olhada nesse artigo e escolhe um parágrafo dele. Vocês vão pegar, vão abrir um arquivo do Word, vão lançar aí o nome de vocês, trabalho citações, e vocês vão começar lançando primeiro o parágrafo original. Então vocês vão lançar aí o parágrafo original. Quero ele na entrega do trabalho. Beleza. Depois, o que vocês vão fazer? A citação indireta desse parágrafo que vocês copiaram. Então, o que vocês vão entregar? Um arquivo, vai dar uma folha só, com o parágrafo original do texto que vocês escolheram e embaixo a citação indireta dele. Como que faz? Pega o parágrafo original, lança no material de vocês, lança no arquivo de vocês, vocês vão ler esse parágrafo original, reformular essa ideia e trazer como uma citação indireta. Tenta não fazer só uma substituição de palavras. Tentem reescrever realmente. O que a gente quer aqui é que vocês reescrevam a informação, realizar uma citação indireta. Se tiver dúvida na hora da escolha do parágrafo, pode escolher o artigo, me mandar para eu dar uma olhada, eu olho para vocês e retorno. Mas, primeira atividade da disciplina, escolher um parágrafo de um artigo qualquer, de um tema qualquer, fazer uma citação indireta dele. Lança isso no arquivo, PDF ou Word e anexa lá no portal e me entrega, certinho? Se tiver alguma dúvida aí a respeito desse conteúdo, é só me chamar.